Boa noite, querido irmão, querida irmã, a graça e a paz do Senhor. Com alegria nos reunimos mais uma vez para celebrar o nome do nosso Deus. E nessa noite, nesse culto especial, nos encontramos aqui, não apenas para lembrar, para adorar, para celebrar o nome do Senhor. Estamos aqui também nessa noite para renovar o nosso compromisso com Deus, renovar a nossa vida com Cristo, por meio do memorial da Santa Ceia no tempo de hoje. Nesse sentido, desde já eu quero convidar você a abrir o seu coração para a presença do Senhor. Não deixe que nada, em nenhum momento durante essa transmissão, te desligue desse tempo de comunhão com o Pai. Hoje não estamos reunidos presencialmente, você e eu, que está acompanhando aí a transmissão, mas nossos corações estão unidos em Deus, porque onde nós, em todas as situações que nós nos reunirmos, mais de dois ou três, nos reunirmos para engrandecer o nome do Senhor, o Senhor se fará presente na nossa vida. Nesse sentido, nessa noite, irmão e irmã, com fé, você e eu já podemos acreditar, você e eu já podemos começar a adorar ao Senhor, porque Deus se faz presente nessa hora, em nossa vida, em nosso coração. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse tempo de celebração, a esse tempo de adoração, e que você não apenas assista a essa transmissão, mas que você também participe conosco, adorando aí o Senhor onde você está, apresentando o seu melhor ao nosso Deus. Que nessa noite nós possamos apresentar ao nosso Deus o nosso melhor e também possamos receber de corações abertos tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. A palavra do Senhor, no Salmo de número 85, a partir do versículo de número 8, nos diz assim: escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao seu povo e aos santos para que não voltem à loucura. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite na nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o que é bom e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá diante dele e nos porá no caminho das suas pisadas. Amém. Esse salmo nessa noite, irmãos e irmãs, vem trazer à nossa memória promessas daquilo que o Senhor realizará na nossa vida. Nós estamos aqui, nesse domingo, celebrando num período do calendário cristão que é chamado período do Advento, que se encerra na celebração do Natal. E você e eu, irmão e irmã, durante esse período do Advento, em que nós relembramos, trazemos à nossa memória o nascimento de Cristo, as promessas que são feitas com o nascimento do nosso Senhor, você e eu podemos alegrar o nosso coração, porque sabemos que Jesus, aquele que já veio a essa terra e que está presente na nossa vida, se manifestou no meio de nós, nos trazendo as promessas de esperança, de verdade, de justiça, de misericórdia, de paz. Tudo isso está sobre a nossa vida. E por isso nós precisamos nessa noite celebrar ao Senhor com todo o nosso coração. Deus está no meio de nós, irmãos e irmãs. Jesus veio até nós, veio a essa terra para nos possibilitar ter essa comunhão com o Senhor. Por isso, nessa noite, nós vamos desfrutar dessa comunhão. Com alegria, você e eu adoraremos ao Senhor de todo o nosso coração. E o Senhor responderá manifestando a presença dele. Por isso, aí onde você está, vamos fazer uma oração ao Senhor? Vamos apresentar a nossa vida? Preparar o nosso coração para esse tempo de celebração? Oremos. Senhor, nessa noite, Pai, nós nos colocamos na Tua presença. E diante de Ti, Senhor, nos apresentamos para que o Senhor possa manifestar o Teu poder sobre nós. Para que o Senhor nessa noite possa nos perdoar os pecados, Pai. Para que as promessas feitas a nós por meio de Jesus Cristo encontrem morada na nossa vida e se cumpram, Senhor. Que o Teu reino se estenda sobre nós. Ó Pai, que nessa noite nada nos impeça de apresentar o melhor para Ti
e também de recebermos, Pai, aquilo que o Senhor preparou para nós. Que o Senhor seja adorado e engrandecido nesse lugar. Que nossos ouvidos estejam abertos à Tua voz. Que o nosso coração receptivo, Senhor, às Tuas promessas. Espírito Santo de Deus, tens liberdade no meio de nós. Queremos receber mais de Ti. A Ti oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Querido irmão, querida irmã, não se desligue, não saia dessa transmissão. Até encerrarmos esse tempo de culto, Deus tem muito para falar ao nosso coração. Nesse sentido, vamos adorar ao Senhor. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita alegria que a gente está aqui no domingo de ceia, para nós cultuarmos ao nosso Deus, louvarmos. E eu te convido nesta noite a celebrar esse Deus e declarar isso. É nisso que eu creio, Jesus por mim morreu. Salvo pela graça, a cruz por mim sofreu. Estou justificado, meus erros perdoou. Ele te perdoa. No mergulho dessas águas, batizado em Cristo sou. Em Jesus, com poder, eu me levantarei. Nele vou, e somente nele vou viver. Sou nova criatura, batizado em fogo sou. Condenação não temo, agora justo sou. Em Jesus, com poder, eu me levantarei. Nele vou viver. Em ti eu me levanto, declaro a tua lei. Tu és Deus soberano, te glorificarei. Eterna é sua palavra, teu reino não tem fim. Para sempre seus louvores eu cantarei assim. Nenhum poder te enfrenta, nem maldição ou mal. A ti pertence a glória, pois não há Deus igual. Eu canto seus louvores e vou testemunhar que o meu passado deixei em Jesus, com poder eu me levantarei. Nele vou viver. Você pode declarar isso nessa noite. E em Jesus, com poder,
Somente nele que nós somos mais do que vencedores. É por meio de Cristo Jesus que nós nos levantamos, que nós nos erguemos. Aleluia. É esse Deus que nós consagramos a nossa vida. Ao Rei dos Seis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas suas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Suas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. O Deus que nos formou a imagem e semelhança. Esse é o meu Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus.
Vamos repetir esse refrão. Toda a terra pra ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Tu és digno, Senhor. Digno é o Cordeiro de receber a glória, força, honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, força, honra, todo o poder. Anjos e querubins estão do teu trono, Senhor, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins, anjos e querubins, dia e noite cantam a ti, estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo, 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 Santo. tu és santo, 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 Santo. tu és santo, Senhor, tu és santo, 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 Santo. tu és santo. Ele é aquele que venceu a morte, Santo, Santo, Santo. aquele que ressuscitou, Santo, Santo, Santo. aquele que é o Senhor, Santo, Santo, Santo. leão da tribo de Judá, Santo, Santo, Santo. raiz de Davi, Santo, Santo, Santo. estrela da manhã, Santo, Santo, Santo. o cavaleiro do cavalo branco, Santo, Santo, Santo. seus olhos como chama de fogo, Santo, Santo, Santo. em sua boca uma espada afiada, Santo, Santo, Santo. está vestido com um manto de sangue, em sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
senhores, Rei Jesus, Senhor dos senhores, Tu és santo, 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 Tu és santo, 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 santo. Tu és santo, 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 santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É bom demais louvar ao Senhor. No Senhor, como nós cantamos aqui, né? Nós nos levantamos. Ele é poderoso. E a cada dia nós viveremos em Jesus. Esse tempo de preparação, irmãos e irmãs, que estamos tendo, preparando o nosso coração, adorando ao Senhor, celebrando a nosso Deus especificamente, até chegarmos à celebração do Natal, é um período para nós recordarmos das promessas que Jesus fez para nós. Jesus veio a essa terra manifestar os propósitos de Deus para a nossa vida. E nós já sabemos, nossa vida tem propósitos. Nós construímos nossa vida nesses propósitos. Por isso, querido irmão, querida irmã, nós podemos adorar ao Senhor. Você é feliz com Jesus? Jesus, você sente a sua vida abençoada com Jesus, tendo a presença de Jesus na sua vida? Eu sou feliz com Jesus. Eu sinto minha vida abençoada pela presença daquele que me salvou. E nós, tendo essa convicção, como Igreja Metodista nesse lugar, tendo consciência daquilo que Jesus fez por nós, nós estamos preparando um lindo culto de Natal para celebrar o nosso Salvador. No dia 20 de dezembro, nós iremos apresentar algo feito com excelência para engrandecer o nosso Deus e louvar aquele que se entregou por nós e que vive e reina para todo sempre. Por isso eu convido você aí, no dia 20 de dezembro, presencialmente ou na transmissão, para que você participe conosco do nosso maravilhoso culto de Natal, da nossa festa, da nossa celebração ao Senhor Jesus, a luz do mundo. Por isso, querido irmão, querida irmã, você que faz parte da nossa comunidade, ou até mesmo você que não é da comunidade, mas você deseja engrandecer ao Senhor, deseja adorar ao Senhor com sua vida, se você tem alguma criança que quer participar desse tempo de celebração a Jesus, é só você entrar em contato conosco. Você que ainda não é da comunidade, nos procure, dizendo se seu filho ou sua filha gostaria de participar desse tempo de celebração conosco. Ou se você é da comunidade, você procura a irmã Claudinha, porque nós estamos organizando os ensaios para as crianças poderem fazer a apresentação delas. Assim como as mulheres também da nossa igreja podem procurar a irmã Elaine para poder acertar os detalhes com ela da participação no culto de Natal. Gente, vai ficar lindo. Nós estamos preparando algo especial para o Senhor. E você é nosso convidado para participar desse tempo, celebrando ao Senhor conosco, mas também é nosso convidado, nossa convidada, se você deseja prestar essa adoração ao Senhor, participando conosco dessas apresentações, tanto das crianças como das mulheres. Nesse sentido, lembre, marca aí na sua agenda, dia 20 de dezembro, às 19 horas, nosso culto de celebração ao Senhor, presencial e online, ok? Quero lembrar também a você, querido irmão, querida irmã, que não tem podido vir ao templo, não tem podido celebrar ao Senhor conosco. Hoje nós estamos retornando, nesse culto, primeiro culto de dezembro, nós estamos retornando com a nossa celebração presencial. Então, se você não tem podido estar presencialmente e não tem conseguido ofertar, não tem conseguido dizimar, entre em contato conosco, com nossos irmãos da administração, nosso irmão Luiz, nosso irmão José Amaro,
e o nosso irmão Haroldo, para que nós possamos ir até você, recolher o seu dízimo, recolher a sua oferta, recolher a sua gratidão ao Senhor. E se você deseja, você que não é da comunidade, mas deseja ofertar, tem sentido no seu coração, deseja cooperar com a obra de Deus, também nos procure. Entre em contato conosco que nós iremos até você. Irmãos e irmãs, nós queremos louvar ao Senhor porque Deus tem sido fiel à nossa vida. Nós fizemos a proposta de um desafio para a nossa igreja, nos nossos grupos de WhatsApp, fizemos o desafio da oferta missionária. Essa oferta missionária é um valor que nós estamos recolhendo e esses valores serão direcionados para missionários, pessoas que estão trabalhando em campos missionários, aqui que fazem parte do nosso distrito de Macaé, pessoas próximas a nós, em Trajano de Moraes e em Madalena, e também parte dessa oferta missionária será direcionada para a área nacional da Igreja Metodista e será distribuída para missionários ao redor do Brasil. Nesse sentido, irmão e irmã, eu faço um desafio a você. Você que ainda não se comprometeu com a oferta missionária. Você que deseja cooperar, contribuir, apoiar as missões. Você que tem o coração queimando por missão, mas não consegue ir, não tem a possibilidade de ir, mas pode cooperar, contribuir com esse trabalho, orando e contribuindo financeiramente, entre em contato conosco. Porque nós queremos abençoar a vida desses irmãos e irmãs que estão em campos missionários, cooperando para levar o evangelho que transforma vidas para outras pessoas. Nesse sentido, entre em contato conosco. Você que deseja contribuir para a oferta missionária, mas também você que deseja contribuir com as suas ofertas e dizimar ao Senhor mensalmente, ofertando ao Senhor, dizimando ao Senhor o seu dízimo de fidelidade, entre em contato conosco. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor, que será ministrada pela vida da nossa pastora, mas antes disso eu quero fazer uma oração, orar agradecendo ao Senhor pela vida dos irmãos e irmãs que aniversariaram. Talvez você esteja assistindo essa transmissão e você que completou um ano de vida e nós infelizmente ainda não soubemos disso, você que não é da nossa igreja, feche seus olhos durante essa oração, agradeça ao Senhor pela sua vida, porque a vida que você tem é uma bênção, é uma dádiva do Senhor para você. Amém? Vamos orar? Graças te damos, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado. Te agradecemos, Deus, pela vida de cada irmão e irmã, cada pessoa que está participando dessa transmissão, especialmente, Deus, aquelas pessoas que completaram um ano de vida desde o último domingo até aqui. Senhor, abençoe essas pessoas, Pai. Revela o teu amor, revela a tua presença, a tua direção, o teu cuidado, a tua orientação. Faz transbordar, Senhor, a tua misericórdia, a tua graça sobre essas vidas. Quanto a nós agora, Senhor, que nossos corações estejam abertos para ouvir a tua palavra. Abençoa a vida da pastora Kenny, usa a tua serva, Senhor, e que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, aprender, absorver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. A ti nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor, irmão e irmã, e se você ainda que está aí não separou o seu pão e o suco de uva ou líquido semelhante para você participar da Santa Ceia que será ministrada, corre aí, separa os elementos, porque a pastora irá ministrar a Santa Ceia para nós e você não pode ficar de fora desse momento de renovação e de restauração com o Senhor. Amém? Não saia dessa transmissão, vamos ouvir a palavra do Senhor. Boa noite, irmãs, irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, bem-vinda, né? Aqui mais uma vez para celebrarmos o nome do Senhor. Hoje, que é noite especial, é noite também de renovarmos a nossa aliança com o Senhor por meio da celebração da Santa Ceia. Se você ainda não preparou os seus elementos, prepare para que a gente possa participar juntos e juntas. Você sabe que nós temos passado aí por um tempo, né, por um bloco de mensagens a respeito do propósito da missão, e hoje não será diferente. Eu quero trazer para você uma palavra muito especial que o Senhor ministrou ao meu coração, dentro do texto de Marcos, capítulo 5, do 1 ao 20. Daqui a pouco nós vamos fazer a leitura de alguns versículos, não vamos ler a história toda,
mas já convido você, tão logo eu terminar esse culto, fazer a leitura de Marcos, do capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20, ok? Nós temos falado então sobre o propósito da missão do Senhor nas nossas vidas, e pode ser que em algum momento já tenha passado algum questionamento na sua cabeça. Por que eu? Ou talvez possa vir outras questões na sua cabeça, como por exemplo, como eu, se ainda há muitas questões a serem resolvidas na minha vida, se eu ainda não estou preparado, não estou preparada, se eu sou tão complicado, se eu passo por tantos problemas, por que eu, ou como eu não tenho condições de dizer sim para o Senhor. Ou talvez você possa questionar, será que o Senhor quer me usar? Será que o Senhor me usa? Bem, hoje eu quero compartilhar com você, dentro desse texto de Marcos, capítulo 5, do 1 ao 20, uma história sensacional do Evangelho. É uma história estranhamente bonita, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar tremendamente ao seu coração, como falou também ao meu. Por isso nós vamos fazer a leitura apenas do versículo 1 e 2 e depois vamos pular para o versículo 18. Marcos, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 1 e 2 e depois vamos pular para o versículo 18. Diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos, ou em outra tradução, dos Gadarenos. Nós utilizaremos a palavra aqui Gadarenos como entendendo o local como Gadara, mas também, em algumas traduções bíblicas nós temos a palavra Gerasa, dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. E aí vem todo desenrolar da história da libertação deste homem. No versículo 18 nós lemos: quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Graças a Deus pela porção da palavra do Senhor. E eu quero compartilhar um pouco sobre a história deste homem que foi liberto por Jesus. E é uma história muito rica, cheia de detalhes, que mais uma vez eu convido você a fazer essa leitura depois, mas eu tenho certeza que hoje o Senhor já vai falar grandemente ao seu coração. Bem, a gente vê aqui um cenário muito inusitado, não é verdade? Este homem, esse Gerazeno, ou este Gadareno, ele não vivia mais com a sua família, já havia sido preso, prisão alguma o conseguiu segurar, era um homem completamente atormentado e ele vivia no cemitério. A palavra do Senhor fala que ele morava no meio dos sepulcros. O cemitério é com certeza o lugar mais triste de uma cidade. Nunca conhecemos alguém, eu tenho certeza disso, que você nunca conheceu alguém que tenha vivido de uma maneira tão deplorável e miserável como esse Gadareno da nossa história. Esse homem, ele é apresentado a nós como um homem perturbado mentalmente, transtornado emocionalmente, desconstruído psicologicamente, machucado fisicamente, vivendo indignamente e atormentado espiritualmente. Se você para ver a situação desse homem, eu tenho certeza que nunca em nossa vida nós encontramos uma pessoa vivendo de maneira tão deplorável. E essa perturbação mental na vida deste homem aconteceu porque muitos demônios, e como ele mesmo responde para Jesus, ele chama de legião, ou seja, comparado aí a um exército, né? Comparado a um pelotão, vamos assim dizer, de demônios. E esses demônios haviam se alojado e dominado esse pobre homem. Por isso, toda essa perturbação mental. Os demônios estavam destruindo tudo que era precioso para esse homem.
E aí eu quero listar algumas coisas para você do que os demônios estavam fazendo na vida deste homem. Quais as consequências da perturbação, da opressão e da possessão demoníaca na vida deste homem. Olha só como este homem estava vivendo. Uma das coisas preciosas, a primeira coisa preciosíssima na vida daquele homem que aqueles demônios fizeram foi separá-lo da sua família. Olha só, observa comigo. Sem amor próprio, diariamente aquele homem possesso feria as pessoas mais próximas. Com certeza, eu ia falar que provavelmente, mas com certeza, a vida familiar daquele homem era terrível. Na verdade, o seu lar provavelmente tinha se tornado um inferno. Ele, possesso de muitos demônios, com certeza a vivência familiar não era boa. E esse é o drama de muitas casas. Quantas famílias, meus irmãos e minhas irmãs, estão chorando por mulheres que são violentadas? Inclusive, nos últimos anos nós tivemos um aumento do número de feminicídio no Brasil assustador. Nunca se falou tanto, nunca se batalhou tanto contra a violência à mulher. E mesmo levantando essa voz, o número de feminicídio tem aumentado grandemente, drasticamente. Isso é terrível. Quantas famílias têm vivido isso? Quantos pais assassinados? Quantos filhos espancados? Quantas crianças abusadas? Quantos idosos desrespeitados, em sua dignidade? Nossa terra tem se transformado num mar de lágrimas. Nós temos visto isso, nós temos testemunhado isso, as famílias e as casas padecendo. E entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, o diabo, ele não tem família, mas ele tem um plano, e um grande plano que ele tem é destruir a minha e a sua família. A família é um grande alvo do diabo, e por ele não ter família, ele quer destruir a nossa. Aqui está uma excelente razão. Esse é um grande motivo, meu irmão e minha irmã, para que você invista mais na sua vida espiritual, para que você cuide melhor da sua família e para que você aprenda a se revestir com a armadura de Deus, como nós encontramos em Efésios capítulo 6, do 10 ao 18. É muito importante nós buscarmos ao Senhor, nós estarmos em posição para podermos guardar e lutar pela nossa família, cuidar e lutar pela nossa família. É muito importante que você e eu priorizemos isso, a nossa saúde espiritual, a nossa vida espiritual, para podermos cuidar da nossa família. Então, a primeira coisa que os demônios fizeram com aquele homem foi separá-lo da sua família e, em consequência, acabaram com a sua vida social. Aqueles demônios acabaram com a vida social daquele homem. A família, como eu disse, provavelmente se sentindo incapaz, totalmente incapaz de lidar com aquela situação, buscou socorro na sociedade organizada, nas leis de proteção, né? É bem provável que eles tenham solicitado que aquele homem fosse tirado do convívio familiar. E o que aconteceu? Esse homem, ele então foi preso, foi julgado, ele foi condenado pelos crimes que ele cometeu. Ele foi colocado então na prisão, né, vamos dizer ali, na cadeia, na prisão de Decápolis, que era uma região de 10 cidades, mas as correntes não conseguiam segurar aquele homem, pareciam barbantes para ele, tamanha força que ele tinha. E com essa força descomunal, essa força demoníaca, ele vivia quebrando as grades, né, as cadeias, as correntes, e vivia fugindo da prisão. Nos versículos 3 e 4 de Marcos 5, nós conseguimos ler isso, que essa cena se repetiu por várias e várias vezes. Foram várias as vezes que esse homem fugiu da prisão, porque nada conseguiu deter. E, né, diante daquela situação, ele
foi afastado, foi se tornando à margem da sociedade, um marginal, foi colocado nesse lugar à margem da sociedade, né? E quando nós olhamos essa situação e vemos o que este homem fazia, que nada o conseguia segurar, vamos dizer assim, ele poderia ir, cada vez que ele fugia e era preso novamente, é bem provável que eles aumentavam as correntes. Ele deve ter chegado a experimentar naquela época o que poderia ser hoje para nós considerado uma cadeia, uma prisão, um presídio de segurança máxima, mas nada o segurava. Isso pode nos ensinar, meu irmão e minha irmã, que nós não devemos subestimar o poder destrutivo de Satanás. A violência aumenta assustadoramente nas ruas e nas cidades, as drogas têm se espalhado como uma epidemia mundial, os crimes comuns e os crimes mais bárbaros têm se multiplicado como nunca. E nós podemos ver isso e não podemos subestimar o poder de Satanás. O diabo, ele tem poder no mundo, porque o mundo já está morto nele por causa do pecado. E ele tem atuado com fúria, ele tem atuado com estratégia. E aquele homem, então, né, dominado por esse poder terrível dos demônios, de Satanás, ele rejeitado, hostilizado pelos seus, já imagino que nem as autoridades já estavam dando conta mais dele. Esse homem, ele foi buscar refúgio na escuridão dos túmulos. Esse homem foi para o cemitério, foi para este lugar em que ninguém queria habitar. E para lá ele foi largado. E aí nós podemos observar agora a terceira questão, a terceira coisa preciosa que os demônios estavam acabando, arrancando daquele homem. Aquele homem teve a sua sanidade mental totalmente destruída pelos demônios. Os demônios destruíram a sanidade mental daquele gadareno. Ninguém em completo juízo, você tem que concordar comigo, meu irmão, minha irmã. Ninguém em completo juízo escolhe morar no cemitério. Tem gente que mesmo passando por luto não gosta nem de ir nesse ambiente porque é um lugar triste, é um lugar de morte. Ninguém com juízo, com sanidade escolheria esse lugar como sua moradia. Aquele homem, o texto bíblico nos relata que ele era inquieto, ele não parava. Ele andava sem parar dia e noite, uma inquietação resultante dessa possessão maligna. Ele ficava diariamente e nas madrugadas pulando entre os sepulcros e gritando. Aquele homem ficava ali, né, agitado, perturbado. Ele chegou à loucura. E o que pode acontecer quando a mente é dominada pelo maligno? Quando a mente é dominada pelo maligno, a pessoa fica totalmente fora de si. Já não consegue mais, já não tinha mais o controle do Espírito Santo e muito menos o controle próprio. Mas então, meus irmãos e minhas irmãs, se tanto sofrimento já não bastasse, os demônios, além de atacarem a sua sanidade mental, os demônios também atacaram a sua saúde física. Se já não bastasse todo o sofrimento que aquele homem estava vivendo, sem família, excluído da sociedade, sem sanidade mental, agora teve a sua saúde física atacada. O gadareno que gritava de dia e de noite, sem dormir, sem descansar, estava com a sua vida por um fio. Ele estava nu, andava nu, totalmente desvairado. E aí o texto bíblico ainda nos relata um detalhe muito, muito forte. Aquele homem ainda pegava pedras pontiagudas para cortar a si mesmo, cometendo automutilação. Ficava se cortando com pedras pontiagudas, talvez ali, quem sabe, manifestando um desejo de dar fim à sua própria vida, ou certamente uma tentativa dos demônios de assassinar aquele pobre homem. Gente, que situação terrível que aquele homem se encontrava. O corpo ensanguentado do endemoniado nos revela, irmãos e irmãs, o estado deprimente
e deplorável que uma pessoa pode chegar estando longe de Deus. Para os demônios, aquele homem valia a mesma coisa que um porco. E nós observamos isso. Observamos que aquele homem, totalmente distante de Deus, vivendo sob o domínio do mal, ele chegou a essa situação, esse fim deplorável e deprimente, e os demônios deram recado, mediante ali a intervenção de Jesus. Para os demônios, aquele homem era o mesmo que um porco, porque quando Jesus intervém para libertar aquele homem dos espíritos imundos, os próprios demônios solicitaram para morar nos porcos, ou seja, morar nele ou morar em animais como os porcos pouco importava para os demônios. E para os cidadãos daquela cidade, os cidadãos daquela cidade que ainda não tinham conhecido Jesus, ainda não haviam ouvido falar de Jesus, aqueles homens que ficaram extremamente aborrecidos, porque os porcos que os demônios, quando você lê o texto completo, se você ainda não conhece essa história, você vai entender. Quando Jesus liberta aquele homem, os demônios são retirados do corpo daquele homem e são passados, eles migram para uma manada de porcos, 2.000 porcos, que acabam caindo, se jogam num desfiladeiro e são mortos. E os porcos eram uma parte da renda daquele povo. E aquele povo fica furioso, as pessoas da cidade ficam furiosas porque perderam porcos. Nem esquentaram a cabeça porque aquele homem tinha sido liberto. Estavam preocupados com os porcos que eles perderam. Então a gente pode entender que para os cidadãos daquela cidade que pediram a Jesus, depois que Jesus sumisse de lá, que Jesus partisse do meio deles por causa do prejuízo financeiro que eles tiveram, para aquelas pessoas, aquele homem valia menos do que os porcos. Para aquelas pessoas, aquele homem era menos importante do que os seus próprios porcos. Você já viu, já ouviu ou leu um caso tão humilhante assim? Um homem abandonado pela família, marginalizado pela sociedade, e que para o próprio povo aquele homem valia menos do que porcos. Os demônios pouco estavam se lixando, trouxeram tormento mental, tormento físico e espiritual para aquele homem. Olha só que situação terrível, terrível. Eu vim aqui falando com você de um cenário horroroso. E aí eu te pergunto, se você olha para um homem assim, ou esse gadareno, você vê esperança? Se você encontrasse com um homem assim, qual que seria o seu olhar? Você fala assim, existe jeito para esse homem? Peraí, para esse homem não tem jeito não. Com certeza a gente chegaria a essa conclusão, meu irmão e minha irmã. Mas a história do gadareno não acaba aqui. A história do gadareno tem um outro fim. Todo mundo considerava aquele homem uma causa perdida, sem dúvida alguma. Um caso irrecuperável, uma vida que não valia mais nenhuma tentativa. A tentativa final deles foi afastá-lo do convívio social, porque já não havia mais o que fazer para aquele homem. Poderia ser qualquer coisa que se tentasse fazer para aquele homem, era visto como um investimento sem resultado. Esse foi o cenário, né? Mas a palavra do Senhor, por meio do apóstolo João, diz que o diabo, o inimigo, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Mas na sua primeira carta, a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, diz que foi para justamente isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. A esperança não está numa religião, não está numa denominação, mas sim uma pessoa, Jesus, o Filho de Deus. O gadareno, ele encontrou esperança para a sua vida. E você, meu irmão e minha irmã, também pode encontrar. E ainda pode descobrir que este Jesus é poderoso para fazer muito mais
do que aquilo que você pode pensar ou imaginar, porque Jesus é a esperança que jamais falha. No capítulo 4, versículos antes desse texto que nós estamos falando aqui, Jesus acalmou uma tempestade, quando ele estava atravessando para Gadara, para Decápolis. Ele encontra uma tempestade no meio do caminho no barco e ele acalma uma tempestade. Jesus, ele acabou de vencer o mar furioso e agora foi vencer, né? Iria vencer o inimigo furioso. Ele tinha acabado de acalmar um mar agitado e agora ele ia libertar e acalmar um homem que estava completamente agitado. E tudo que nós vemos nessa história e nos episódios que se seguiram a partir da libertação desse gadareno, nós podemos encontrar verdades maravilhosas a respeito do nosso Deus. E a primeira verdade que eu quero destacar a respeito de Jesus, o Filho de Deus, o Deus que se fez homem, é que o amor incondicional de Deus, o amor de Deus é incondicional e ele veio para buscar o perdido pecador. Jesus veio para buscar as pessoas perdidas e pecadoras. Preste atenção no que aconteceu. Jesus, ele estava fazendo a sua obra, ele deixou a multidão, ele largou a agenda cheia, os compromissos marcados, atravessou o mar, enfrentou a fúria da tempestade, ódio dos demônios, encarou a rejeição dos moradores de Gadara quando pediram para se retirar da cidade deles e meses depois enfrentaria o abandono, a covardia, a dor da crucificação, o desamparo na cruz e finalmente a vergonha da morte. Tudo para salvar aquele mendigo, tudo para salvar aquele homem miserável, indigno, violento, criminoso e endemoniado. Olha só, esse é o amor imensurável e incondicional de Deus para buscar o perdido pecador. Ele amou aquele homem naquela situação. Ele ama a mim e a você. Meu irmão, isso é muito mais do que amor, isso é a graça. É amor oferecido para quem não merece. É amor oferecido para quem nada faz para receber. E isso nos leva para a segunda virtude maravilhosa que nós encontramos em Jesus. É justamente a graça maravilhosa de Deus para salvar. Nenhuma história ilustra de uma forma tão dramática o que é a graça, senão essa daqui do gadareno. Deixa eu te perguntar, o que o gadareno fez para receber essa salvação? O gadareno não era não ia à igreja, não entregava dízimos e ofertas, não era um bom filho, não era um bom moço, muito menos um cidadão de bem. Ele não fez nada, ele só cometeu crimes e pecados. Dia após dia, ele não fez nada para merecer. Você e eu, meus irmãos e irmãs, também não podemos fazer nada para merecer a salvação, porque a salvação é um presente de Deus dado a mim e a você. Não é uma conquista humana, mas é uma proatividade do Senhor para nós. É algo que Ele nos deu, é um presente dele para nós. A vida eterna não é um resultado daquilo que a gente faz ou deixa de fazer, mas é fruto da obra de Cristo Jesus em nossa vida. É aquilo que Jesus fez na sua vida e na sua morte que resulta essa graça salvadora para mim e para você. Foi Jesus quem tomou a iniciativa, atravessou o mar, partiu em direção ao endemoniado, ao gadareno. Isso é puramente graça divina. Não há nenhum transgressor sequer que não possa ser purificado pelo sangue de Jesus. Não há ninguém que não possa ser transformado pela graça de Jesus. Não há limites no poder de Deus para regenerar e mudar um miserável pecador. E essa é uma das verdades e virtudes do Senhor Jesus Cristo mostrado nessa história, nessa narrativa. Ele tem amor incondicional. E ele tem graça para mim e para você, que revela a terceira e última característica. O poder extraordinário de Deus para libertar. Se for comparado a nós, o diabo tem sim um poder considerável. Se a gente observar a violência daquele homem, né? A matança, né? O fato dele não ter conseguido ser encarcerado e a matança daqueles porcos,
que se precipitaram, né, naquele penhasco, nós podemos observar a força assassina dos demônios. Mas Jesus, ele não tem certo poder. Jesus tem todo o poder. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, quando o contraste é Jesus e o diabo, que é o líder desses demônios, não há chance para as forças do mal. Elas são derrotadas e fracassadas. Não houve um duelo, não existe um duelo. Eu quero que você entenda isso, meu irmão e minha irmã. Não pense que existe duas forças, um dualismo igual entre o bem e o mal. Duas forças, Deus e o diabo. E isso não é verdade. Os dois existem, os dois são reais, mas o poder e a vitória de Cristo sobre o diabo é surreal, é muito maior. Não são duas forças iguais. É uma força que está totalmente superior a Satanás. Ele tem poder, ele tem suas ações, sua força tem, mas contra Cristo ele não tem como vencer. Então, meu irmão e minha irmã, se Jesus fez o que fez com aquele gadareno, imagina aquilo que ele pode fazer comigo e com você. O que tem te prendido? O que tem te escravizado? O que vem te perturbando? O que está amarrando? Quais são os vícios que tem tentado te paralisar? O que tem te impedido de viver? Qual pecado que está presente, roubando as suas possibilidades de futuro? Creia! Não há limites no poder de Jesus. Jesus, tudo pode em sua vida, meu irmão, minha irmã. Não importa o que está te escravizando. Nada é mais forte do que o braço do Senhor. Nada é mais forte do que o braço do Senhor. E por fim, meu irmão, minha irmã, eu quero te chamar a orar. Essa história, esse milagre, revela o propósito de Deus para a restauração. E eu quero ter um tempo de oração e de dedicação com você nessa hora. Nós vamos ter uma canção, vamos ter um tempo de dedicação. E quando nós voltarmos para a preparação da Santa Ceia, eu quero ainda orar com você e ministrar sobre o propósito de Deus para a restauração. Aquilo que Ele pode, aquilo que Ele fez com o gadareno, Ele pode fazer na minha e na sua vida, amém? Eu quero que você abra o seu coração diante do Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Falando para o Senhor, Senhor, eu quero entregar a minha vida para o Senhor, porque eu sei que o Senhor pode fazer. Aquilo que o Cordeiro de Deus venceu na cruz, a obra conquistada na cruz, para a minha vida, faça em mim, Senhor, faça em mim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor nessa hora. Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Que o Cordeiro receba a recompensa através de mim. Só pela graça isso acontecerá. Entregar minha vida é um dom do Senhor, e ao Cordeiro que reina sobre nós eu dou minha vida. Eu dou minha vida como oferta para que o Cordeiro receba a recompensa
do seu sofrimento, que o Cordeiro receba a recompensa através de mim. Aleluia, 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 aleluia. Eu te dou minha vida, eu te dou minha vida, eu te dou minha vida, Jesus. Eu te dou minha vida, eu te dou minha vida, eu te dou minha vida, Jesus, para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento, e o Cordeiro receba a recompensa através de mim. Aleluia. Senhor, nós te damos a nossa vida. É isso que nós queremos declarar. Nós te damos a nossa vida para que o Cordeiro, para que Jesus receba a recompensa do seu sofrimento. Nós queremos viver, Senhor, os propósitos para o qual nós fomos criados e criadas, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Irmãos e irmãs, que hino maravilhoso. E nesse tempo que nós oramos e declaramos, eu te dou a minha vida, Senhor, para que o Cordeiro Santo de Deus receba a recompensa do seu sofrimento, eu quero ainda concluir falando sobre esse propósito, o propósito de Deus para restaurar. Quando nós olhamos a história desse homem e o cenário desse homem e vemos o que Jesus fez na vida desse homem, nós não podemos ter dúvidas de que Deus tem um propósito na nossa vida. Porque se Deus tinha um propósito na vida de um homem como Gadareno e fez o que fez e ainda o enviou com um propósito para a missão, isso significa que Deus tem um propósito na minha e na sua vida também. Sabe por quê? Porque o Gadareno, perturbado, ele não foi trazido à existência por Deus para ser um escravo de demônios. Ele não foi criado para ser um hospedeiro de espíritos malignos, para ser um atormentador de cidade. Não. Ele não foi criado para ser um desgosto para sua família. Não. Ele não foi. Da mesma maneira, meu irmão e minha irmã, você e eu também não fomos criados para isso. Não fomos criados, gerados pelo Senhor para vergonha. Pelo contrário, nós fomos criados e criadas à imagem e semelhança de Deus para sermos um reflexo do Senhor aqui na terra. Há um propósito do Criador para as nossas vidas. E é o propósito de adorá-lo, de servir, o propósito do discipulado, o propósito da comunhão e o propósito da missão. De sermos enviados e enviadas por Ele para anunciarmos aquilo que Ele fez em nossa vida. Nessa história a gente percebe que aquele homem foi restaurado integralmente. Quando as pessoas ouviram em sã consciência, ficou todo mundo abismado e a vida dele se tornou um testemunho para a glória de Cristo. Aquele homem pede para ir com Jesus e Jesus o envia de volta para sua casa.
Jesus, ele fala, não, você não vem embora comigo. Você vai voltar para a sua casa. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Jesus aqui revela o compromisso e o cuidado que ele tem com a família. Aquele homem que criou provavelmente tantos conflitos, tantas confusões. Aquele homem que em outro momento provavelmente abriu muitas feridas, magoou, machucou, feriu tantas pessoas. Aquele homem agora foi enviado para curar por meio do perdão, para curar por meio do seu testemunho, para ser um bálsamo no meio da sua família, para sarar. Ele que um dia foi a vergonha daquela família, agora ele volta para casa para ser o motivo da alegria, o motivo da honra, o motivo da celebração, não mais da tristeza, agora da celebração. Jesus manda ele de volta para casa. E a palavra do Senhor mostra que aquele homem pregou em 10 cidades. O testemunho dele tocou Decápolis, as 10 cidades, porque quando Jesus retorna a Decápolis em outra vez, todo mundo já conhecia Jesus por causa do testemunho daquele homem. Vocês estão entendendo, meus irmãos e minhas irmãs? Deus, por meio de Jesus Cristo, quer fazer uma obra completa na minha e na sua vida. Se hoje você se questiona, como eu vou dizer você, porque há um propósito de Deus específico para você. Há um propósito de Deus coletivo para a igreja, mas há um propósito de Deus específico na sua vida. E Ele quer te sarar, Ele quer te libertar integralmente. Olha só o que Jesus fez na vida daquele homem e o que Jesus pode fazer em nossa vida. 5 áreas. E aqui eu quero orar com você. 5 áreas, olha só. Quanto ao corpo, dignidade. Quanto à mente, sanidade. Quanto à alma, santidade. Quanto à família, cumplicidade. E quanto à dinâmica da vida, o propósito, a utilidade. Jesus transformou aquele homem, o libertando e o trazendo a uma restauração integral. E quando uma vida é restaurada por Jesus, ela deve ser usada para o propósito de restaurar outras vidas. Jesus quer fazer uma obra em você e através de você. Se disponha, entregue a sua vida ao Senhor, como nós acabamos de cantar. E para que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que morreu na cruz por mim e por você e ressuscitou nos dando vida, para que Ele possa receber a recompensa daquilo que Ele fez, diga sim para o Senhor. Deixe Jesus curar o que precisa curar. Deixe Jesus libertar. Abra mão dos vícios. Abra mão do pecado, abra mão das correntes e deixa Jesus fazer a obra em você e através de você. Amém? Senhor, nós estamos na sua presença e te agradecemos, ó Deus, pelo poder do Senhor, que subjuga as forças do mal. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque por mais que seja muito difícil para nós darmos conta, o Senhor é sobremodo poderoso e não há forças do mal que resistem ao seu poder, Senhor. Tu és poderoso, o seu amor é incondicional, a sua graça é arrebatadora e o seu poder para libertar não há quem possa impedir, Senhor. Faça a sua obra em nossas vidas, em cada vida que está conectada conosco nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Restaura-nos, Senhor, para o louvor e glória do teu nome. Restaura a dignidade do nosso corpo. Restaura a sanidade da nossa mente, a santidade da nossa alma, a cumplicidade da nossa vida familiar. Restaura o propósito, Senhor, de nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, e que neste momento, ao participarmos da sua mesa santa, possamos, ó Deus, renovar a nossa aliança contigo e receber em nós, ó Deus, o sinal visível,
concreto da sua graça invisível, da sua graça maravilhosa e manifesta em nossas vidas. Obrigada, Jesus, porque o Senhor usa nossas vidas apesar de nós mesmos e mesmas. Continue, Senhor, fazendo a sua obra e capacita-nos e envia-nos para cumprir a sua missão, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, nos achegamos a Ti, renovamos nessa hora o nosso voto contigo, Senhor, entendendo que não somos merecedores e merecedoras, mas a sua graça nos alcança. Tu és Deus poderoso e nós com humildade nos achegamos a Ti, te pedindo perdão pelos nossos pecados, mas desde já te agradecendo pela obra maravilhosa. Concede-nos, ó Deus, a graça de alcançarmos unidade na fé juntamente com os nossos irmãos e irmãs e crescermos em unidade até alcançarmos a medida da estatura de Cristo, como um corpo forte, tendo o Senhor como cabeça sobre nós. Conceda-nos, ó Deus, este crescimento para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Transforma as nossas vidas e molda-nos segundo a Sua vontade, a Sua palavra, e que nessa hora possamos receber a bênção, ó Deus, dessa mesa santa, restaurando-nos, revigorando-nos para o propósito do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, eu quero convidar nessa hora você a apresentar ao Senhor os seus elementos do pão e do cálice. Nós vamos nessa hora consagrar ao Senhor os elementos. Então prepare aí, pegue agora o pão, o suco, né? Ou a água, no caso, para você que não tiver suco em sua casa, suco de uva, para que nós possamos participar juntos e juntas nessa hora, amém? Senhor, eu consagro a Ti nesta hora os elementos, ó Pai. Nós apresentamos ao Senhor os elementos do pão e do suco, do cálice, obedientes àquela instituição que o Seu amado Senhor Jesus nos ensinou a celebrar, tendo em nossa mente, em nosso coração, a Sua abençoada, Senhor, morte, a Sua abençoada paixão e morte e a Sua poderosa e milagrosa ressurreição e ascensão. Tu estás vivo, Jesus, e nós trazemos à memória, Senhor, o momento da Sua morte para entendermos que a morte não teve vitória diante do Senhor. Tu que és Deus ressurreto, venceu a morte, nos dando contigo a vida e neste momento trazendo à memória a vida que o Senhor nos deu. Nós estamos aqui, Senhor, clamando a Ti que venha consagrar os elementos de pão e cálice, a fim, ó Deus, de que participando deste pão e cálice, desta mesa santa, possamos ser participantes do Seu abençoado corpo e sangue. Ó Deus, nós nessa hora consagramos o pão, símbolo do Teu corpo, e o cálice, símbolo do Teu sangue, na certeza, Deus, de que tomando-os, nós estamos trazendo, ó Deus, à memória o que o Senhor fez e anunciando a Sua vinda, a Sua salvação, a Sua ressurreição, até que o Senhor venha, Deus. Em nome do Senhor, ó Pai, nós Te rendemos graças, tomamos esse cálice, este pão com gratidão em nosso coração por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Consagre, Deus, os elementos de cada irmão e irmã em suas respectivas casas e que nessa hora a presença do Senhor possa ser transbordante sobre cada um, cada uma, em nome do Senhor. Amém. Amém. A palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 11, pelas palavras do apóstolo Paulo, diz o seguinte: porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei, e que na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, Ele partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Quero te convidar nessa hora, meu irmão e minha irmã, a repartir o pão com os seus,
a repartir o pão com a sua família, que você tem convívio, e que você possa nessa hora comer do pão e ser abençoado pelo Senhor, em nome dele, né? Ser abençoado em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Graças nós te damos. Aleluia. Por semelhante modo, depois de cear, Jesus também tomou o cálice e disse aos seus discípulos: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então você nessa hora, meu irmão, minha irmã, pode tomar o seu cálice, né, o suco ou a água, e seja ricamente abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você é grato ao Senhor, é grata ao Senhor? Junte-se com a sua família nessa hora e comece a agradecer a Deus. Eleve a sua voz em gratidão ao Senhor. Eleve a sua voz em gratidão ao Senhor. Diga palavras de gratidão, palavras de louvor ao Senhor. Agradeça ao Senhor por aquilo que Ele tem feito em sua vida. E já agradeça pela fé aquilo que Ele vai fazer. Agradeça ao Senhor pela salvação. Agradeça ao Senhor pela sua graça. Declare palavras de gratidão ao Senhor. Obrigada, Senhor. Tu és bom, sua misericórdia dura para sempre. Nós louvamos o teu santo nome, Deus. Te agradecemos por podermos ser participantes dessa mesa santa. Como nós somos privilegiados e privilegiadas, como filhos e filhas do Senhor, podemos nos achegar diante do seu trono. Aleluia. Obrigada, Senhor. Restaura o meu irmão, a minha irmã, que a presença da sua glória agora venha gerar comunhão, cumplicidade familiar, venha gerar sanidade mental, que a tua presença agora venha invadir, ó Deus, esta casa, esta pessoa, em nome de Jesus, trazendo santidade, ó Deus, revelando saúde integral, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dignidade, Senhor, dignidade nos corpos, libertação. Venha, Senhor, e preencha o ambiente, encha as nossas casas, nossos casamentos, os filhos e filhas. Em nome de Jesus, que as casas, as famílias sejam completamente abençoadas pelo Senhor, como lugar, o primeiro alvo da missão. Venham receber agora a porção dobrada do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, obrigada, Senhor. Muito obrigada, Deus, pela sua presença. Receba esse culto, Senhor, a ti, o culto prestado ao Senhor. Receba como aroma suave as suas narinas, Senhor. E nós te glorificamos pela sua presença, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Deus Filho e a presença e a comunhão do Deus Espírito seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua vida eternamente, meu irmão, minha irmã, sobre toda a igreja de Cristo que se reúne na face da terra, em nome do Senhor. Amém, amém, aleluia. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Não se esqueça, nós já retornamos ao nosso culto presencial também. Então, se você estiver com condições de estar no templo físico, presencialmente, seguindo todas as regras de segurança contra o coronavírus, você pode estar aqui conosco. Então nós já estamos nos nossos cultos aos domingos presencialmente, e como o pastor já nos avisou, daqui a pouco tem culto de Natal e será um tempo também precioso na presença do Senhor. Deus abençoe, amo você, estou com saudade. Não se esqueça, a nossa vida, ela é uma vida com propósitos. A paz.